Prezados alunos, prezadas alunas, bom dia. A gente terminou a aula anterior comigo falando para vocês que a energia potencial gravitacional não é a única forma de energia importante no princípio da conservação da energia mecânica, né? Existem outros tipos de energia potencial, como uma que a gente vai ver hoje, que é a energia potencial elástica, e que o princípio da conservação da energia mecânica tem que incorporar todos esses tipos de energia. Então vamos lá. A gente já estudou lá para trás, né, a força exercida por uma mola. Então imagine aqui que você tem um bloco e se esse bloco, se a mola está numa situação, num comprimento natural de equilíbrio, não existe força nenhuma da mola sobre o bloco, né, desde que a mola esteja no comprimento natural dela. Agora, se por um acaso você pegar esse bloco e esticar a mola de uma deformação que eu vou chamar de X, né? Então a mola ela tem o seu comprimento natural. Se você pega esse bloco e tensiona a mola, né? Provoca uma deformação de X na mola, o que que vai acontecer? A mola vai exercer uma força sobre esse corpo, sempre no sentido de restaurar a mola para a sua situação de equilíbrio. Então o corpo vai ser puxado aqui para a esquerda, e se a deformação da mola é X, a força que essa mola exerce em módulo vai ser proporcional à deformação da mola. Então a gente escreve isso, uma equação que é F igual a Kx, onde K é uma constante de proporcionalidade, né? Porque a força vai ser proporcional à deformação da mola, e essa constante de proporcionalidade, chamada de constante elástica da mola, ela depende das características internas da mola. Então cada mola em particular vai ter o seu valor de K, né? Então tem uma força proporcional à deformação da mola, e a mesma coisa vai acontecer se você fizer uma compressão na mola. Então você pega o bloco, aí você, em vez de esticar a mola, você faz uma compressão na mola de X. Então esse X aqui vai valer tanto para o tanto que você esticou a mola em relação ao equilíbrio, ou então o tanto que você comprimiu a mola em relação ao equilíbrio. Então o X vai ser a deformação da mola de modo geral. E aí, gente, é o seguinte, eu não vou fazer a demonstração aqui porque é um pouco mais complicado, igual eu fiz para força-peso, né? Mas é possível você inventar uma outra expressão esquisita, que no caso aqui vai ser 1/2 vezes a constante da mola vezes a deformação da mola ao quadrado, 1/2 de kx ao quadrado. E a gente vai batizar, vai dar o nome para essa expressão estranha e chamar de energia potencial elástica. Assim como a gente pegou aquela expressão estranha, MGH, e deu o nome de energia potencial gravitacional. Gravitacional lá, porque aquela energia estava ligada à força-peso, uma força gravitacional. E aqui a gente chama de energia potencial elástica, porque essa energia está ligada à força elástica exercida pela mola, né? Então, se a gente inventar e dar um nome para essa expressão estranha, é possível mostrar, aqui eu estou só contando para vocês, que o trabalho realizado pela mola, quando a mola se desloca, né, do equilíbrio até uma posição onde a deformação dela é X, né, a gente pode demonstrar que o trabalho realizado pela mola vai ser menos a variação dessa energia potencial, menos delta energia potencial, onde a energia potencial foi definida como essa expressão estranha. E aí, num raciocínio análogo ao que a gente fez para a energia potencial gravitacional, é possível mostrar que se não tiver atrito envolvido aqui nesse movimento, sem forças dissipativas, a gente consegue mostrar que a variação da energia cinética, 1/2 de mv ao quadrado, a expressão da energia cinética, né? Então a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial elástica, que é esse cara estranho aqui, é igual a zero. Ou seja, se a soma das variações da cinética com a potencial dá zero, sempre que um aumentar, sempre que a variação de um for positiva, o delta do outro tem que ser negativo.
para que a soma das variações dê zero. Então, a gente sabe, por exemplo, que nesse caso simples aqui, se não tiver atrito, o bloco vai ficar oscilando. E aí o que está acontecendo? Quando o bloco passa aqui na posição de equilíbrio, o x vale zero, a energia potencial é zero. Mas esse vai ser o momento em que o bloco passa com maior velocidade. 1/2 de mv ao quadrado, a energia cinética vai ser máxima. Quando o bloco está nos seus extremos, que são os momentos onde o x, a deformação da mola, é máxima, 1/2 de kx ao quadrado, a energia potencial elástica, também será máxima nesses extremos. E nesses extremos, são momentos onde a velocidade inverte de sentido, né? Então, são momentos onde a velocidade vale zero, porque o bloco está invertendo o sentido do seu movimento. Então, são momentos onde a energia cinética vale zero. Então, você vai ter uma oscilação do bloco. Nos extremos, a energia cinética vale zero e a energia potencial elástica é máxima. E sempre que o bloco passar no ponto de equilíbrio, o x, a deformação, é zero, portanto, a potencial vale zero. E agora é a energia cinética que é máxima. Então, você tem uma conversão. Energia cinética vai virando energia potencial e vice-versa. Energia potencial vai virando cinética. A mesma coisa lá com a energia gravitacional, né? Onde a energia cinética se convertia em potencial gravitacional e vice-versa. Energia potencial gravitacional se convertia em cinética. Então, é a mesma dança. E aí, a gente vai só reafirmar aqui que na ausência de forças dissipativas, lembrando sempre que isso é uma condição importante, né? Somente nessa condição que a energia mecânica do sistema se conserva. Então, você pode dizer que energia cinética mais energia potencial do sistema é uma constante, ou a energia cinética mais energia potencial no instante inicial, comparada ao instante final, né? Vai ser igual a energia cinética mais a potencial do instante final. Lembrando aqui que agora essa energia potencial inclui todos os tipos de energia potencial possíveis que estejam envolvidos no seu problema. Então, não só o MGH. Se tiver uma mola ali no seu problema, você tem também que levar em conta, além do MGH, você tem que levar em conta também o 1/2 de kx ao quadrado. Existem outras formas de energia potencial, como energia potencial elétrica, que está relacionada à força elétrica, mas que a gente não vai trabalhar aqui no primeiro ano. Vocês vão estudar isso nas séries seguintes. Então vamos ver um exemplo aqui para ilustrar um problema de conservação da energia envolvendo mais de um tipo de energia potencial no mesmo problema. Então vamos aqui. No esquema abaixo, uma mola de constante elástica K igual a 2.000 newtons por metro está comprimida 10 centímetros, né? Está comprimida 10 centímetros por um bloco de massa 0,50 kg, com auxílio de uma trava. Então aqui você tem um bloco que está comprimindo a mola em 10 centímetros, né? A constante da mola foi dada no enunciado. O bloco faz uma compressão na mola e aqui foi colocada uma trava. E aí vamos continuar. Destravando-se a mola, o bloco é lançado ao longo da trajetória AB. Então, se você tira essa trava, como a mola estava comprimida, ela vai empurrar o bloco para frente e o bloco vai subir nesse trajeto aqui, passar pelo ponto B, né? O bloco é lançado ao longo da trajetória AB sem atrito. Palavra mágica, gente. Olha lá. Na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. Então aqui o exercício te dá a garantia que você precisa para dizer a energia mecânica se conserva. Determine o módulo da velocidade do bloco ao passar pelo ponto B e adote a gravidade igual a 10 e despreze a resistência do ar. Então, só alegria, o enunciado te deu a garantia para usar a conservação de energia. Se você está pensando aqui, eu não sei quanto vale a velocidade quando ele passa pelo ponto B, ótimo, porque não é para saber mesmo. O que você tem que saber é o seguinte: a conservação da energia mecânica vale? Sim. Então eu vou montar a equação, vou substituir na equação de conservação todo mundo que eu conheço, e aí é o beabá da vida. Aí a equação vai me dar a resposta que o exercício está pedindo. Você não tem que saber de antemão a resposta. Você tem que saber a lei da física e saber como usar. E aí,
Pode ter infinitos casos, mas se você aplicar a lei corretamente nos infinitos casos, você sempre vai chegar no caminho certo. Então vamos lá. A primeira coisa aqui foi esta fala do enunciado me deu a garantia que eu precisava para dizer que a energia mecânica se conserva. Aí eu vou montar, então, eu vou conservar energia nos dois pontos, no ponto A e também no ponto B, né? Eu quero saber por que eu estou pegando o ponto B, porque ele pede a velocidade no ponto B, então eu vou conservar energia nesse ponto para que apareça na expressão matemática a velocidade nesse ponto que eu quero. E por que o outro ponto que eu estou escolhendo é o ponto A? Porque o ponto A é um ponto onde o enunciado me dá muitas informações sobre ele. Então vamos fazer essa conservação. Só que, então vamos lá, ó. Energia mecânica no ponto A vai ser a cinética no ponto A, mais a potencial gravitacional no ponto A, mais a energia potencial elástica no ponto A. Reparem que eu estou chamando a velocidade no ponto A de VA, estou chamando a altura do ponto A de HA e a deformação da mola, quando o bloco está no ponto A, de XA. Porque isso, eu tenho que diferenciar isso do ponto B. E aí no ponto B, a energia mecânica é a cinética, mais todas as formas de energia potencial envolvidas no problema. Então, cinética mais mgh mais um meio de kx ao quadrado. E eu estou chamando aqui a velocidade no ponto B de VB, a altura do ponto B de HB, e o x da mola, a deformação da mola, quando o bloco estiver lá no ponto B, eu estou chamando de xb. Então, essa é a expressão matemática da conservação. Agora, a gente vai substituir os valores conhecidos. Cuidado, que eu não posso cortar a massa aqui, ó. Eu não posso sumir com essas duas massas dos dois lados da equação, porque o termo de energia potencial elástica não contém a massa. Então, você não pode sumir com a massa aí, porque o termo de energia potencial elástica não tem a massa. Se você dividir ambos os lados da equação por m, ok, o m some nos dois primeiros termos, mas teria que aparecer um m dividindo aqui a energia potencial elástica. Aí não vai ser interessante para você. Então o m vai ter que ficar aí quietinho. Então vamos substituir os valores. Olha, se o bloco está aqui com uma trava, então no instante que você libera, né, esse cara aqui, inicialmente a mola está comprimida, né? A velocidade dele inicial é 0. O bloco está comprimindo a mola, então a velocidade dele inicial é 0. Com o tempo, a mola vai empurrar esse bloco vai ganhando aceleração. No momento em que esse bloco perder o contato com a mola, ele vai ter uma alta velocidade. Mas no momento em que a mola está comprimida, como é o caso do enunciado, a velocidade no ponto A vale 0. Então esse termo todo aqui, ele vai ser 0. A altura do bloco no ponto A, se você considerar como referência o caso mais simples, né? O ponto mais baixo do problema aqui, eu vou considerar como minha referência de altura, então a altura do ponto A também é 0. Então o termo de energia potencial gravitacional no ponto A também é 0. Aqui. Agora, 1 meio de kx ao quadrado não será 0, porque no ponto A a mola tem uma deformação, a mola está comprimida. Daqui a pouco a gente vai substituir o K e vai substituir o valor da compressão, do XA. Eu estou primeiro só limpando a área aqui para vocês verem como é que vai ficar mais simples. No ponto B, 1 meio de mvb ao quadrado. Bom, a princípio eu não posso dizer que a velocidade no ponto B é 0, a menos que o enunciado tivesse dito, o enunciado não fez isso, mas vamos supor que o enunciado te falasse que o ponto B era a altura máxima atingida pelo bloco. Se o enunciado tivesse dito isso, o ponto B é a altura máxima, ali seria um ponto de retorno. Sempre que você tem um ponto de retorno, o bloco estava subindo, depois ele vai ter que começar a descer, né? Então a velocidade teria que inverter o seu sentido. A velocidade só pode inverter o sentido passando pelo 0. Então o ponto de retorno, a velocidade no ponto B seria 0. Mas o enunciado não disse, em momento algum,
que esse ponto B é a altura máxima. Então, a princípio, eu não posso botar a velocidade como zero aqui. Pode até ser que a solução do exercício me leve à conclusão que a velocidade B seja igual a zero. Não sei, nós vamos resolver ainda. Mas de cara, pelo enunciado simplesmente, eu não posso assumir que seja zero. Então ele fica bonitinho aqui, né? A altura B não é zero, né? Vai ser 1,2 metros, então esse cara fica bonitinho aqui. Mas o último termo eu posso colocar igual a zero. Porque quando o bloco estiver lá no ponto B e ele já perdeu o contato com a mola, ele não vai estar mais fazendo nenhum tipo de compressão na mola. Então, a energia potencial elástica vai ser zero, porque o bloco nem em contato com a mola mais está, né? Então, esse termo aqui vai ser zero. Então, limpando a área, né? Deixando de escrever quem é zero, ficou que a energia potencial elástica inicial, então é como no ponto A, a única forma de energia que o meu sistema tem, a energia mecânica está toda na forma de energia potencial elástica. Já no ponto B, né, a princípio, essa energia que antes era toda potencial elástica, ela passa a ser cinética mais potencial gravitacional. Então a energia potencial elástica ela está se transformando lá no instante final, no ponto B, em cinética mais potencial gravitacional. Ainda vou descobrir, né, quanto que vai para cada um, eu ainda não sei, vamos resolver. Então eu só subi aqui, né, para limpar um pouco o slide. Agora é a hora de fazer as substituições, né? Eu quero a velocidade no ponto B, ótimo que apareceu na equação, né? Vamos ver se por essa equação dá para resolver. A constante da mola foi dada no enunciado, a deformação da mola inicial no ponto A também foi dada, a massa do bloco foi dada, a gravidade para usar 10, né? E a altura do ponto B é conhecida. Então, nessa equação, todo mundo que está nela é conhecido, exceto a velocidade que eu quero calcular. Então, de cara, eu já sei que é só alegria que essa equação resolveu minha vida. Então, agora virou um problema simplesmente, um problema de matemática simplesmente. Então, substituindo, 1/2, a constante vale 2.000. Lembrando que lá no enunciado, para você fazer as contas sem colocar unidade nas contas, todo mundo na equação tem que estar no Sistema Internacional de Unidades. Então a constante é 2.000, o enunciado fala 2.000 newtons por metro, está no Sistema Internacional? Então coloquei aí 2.000. Como que eu sei que está no Sistema Internacional? Newton por metro, né? Que está lá no enunciado. Newton faz parte do Sistema Internacional? Sim. Metro faz parte? Sim. Então, Newton por metro também faz parte. Agora, a deformação da mola, o enunciado disse que era 10 centímetros. Centímetro está no Sistema Internacional? Não. Então, eu tenho que converter para metro. Então, 10 centímetros vai dar 0,10 metros. Ou 10 elevado a menos 1 metros. Então, aqui eu botei o x já convertido para metro. E tem o quadrado aqui, a gente não pode esquecer, né? 1/2, a massa é 0,50 kg, está no Sistema Internacional, então é só colocar aí tranquilo. A massa, de novo, 0,50, o exercício autorizou usar a gravidade igual a 10, e a altura, metros por segundo ao quadrado, né? Então a gravidade do Sistema Internacional também. A altura 1,2 metros, Sistema Internacional, então é só alegria. Aqui, se você escrever isso como 10 a menos 1, isso daqui é o quadrado da 10 elevado a menos 2, né? 10 elevado a menos 2, quando bater no 2.000, vai dar 20. 20 dividido por meio, então esse termo aqui dá 10, né? Meio é 0,5 é a mesma coisa que meio. E meio vezes meio é 1/4. Então esse cara aqui, eu vou escrever como 1/4, né? De VB ao quadrado. E 10 vezes 1,2 é 12. 12 vezes meio, 6. Então esse termo deu 6. Como eu quero a velocidade, eu vou isolar, né? E falar que 1/4 de VB ao quadrado. Esse 6 passa, o 10 vai subtrair o 6, né? Quando você isolar
um termo na equação, então 10 menos 6, 4. Continuando, passa esse 1/4 aqui, ó, esse 4 que está dividindo, você passa para o outro lado multiplicando. Velocidade no ponto B ao quadrado é 16. Tirando a raiz, você tem que o módulo da velocidade é 4,0. Como todo mundo na equação está no Sistema Internacional de Unidades, só alegria, 4 metros por segundo. Então esse é um exemplo de como usar a conservação da energia mecânica. Num caso onde você pode ter, nesse caso aqui, a gente tem tanto energia potencial gravitacional quanto energia potencial elástica no mesmo problema. Então, um exemplo é uma tarefinha para vocês tentarem aplicar isso. E na semana que vem a gente vai fazer mais exercícios sobre conservação da energia mecânica. Então, um abraço, bom final de semana a todos.